Olá e bem-vindos ao Quem Cala Consente. No episódio de hoje continuaremos a nossa investigação sobre um tema que afeta muitos de nós, a procrastinação, e vamos abordar as suas consequências. Na semana passada mergulhamos nas raízes básicas de entender o que é a procrastinação e hoje vamos um pouco mais longe. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao Quem Cala Consente no seu 66º episódio. Já tenho alertas para te dar. Queres ouvir? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Na semana passada, mergulhamos nas raízes psicológicas da procrastinação e de todos os comportamentos que daí advêm. Mas hoje quero aprofundar um pouco mais, abordando a postura da terapia cognitiva e da psicologia perante a procrastinação. A terapia cognitiva é uma abordagem amplamente reconhecida e utilizada no campo da psicologia. Ela baseia-se na ideia de que os nossos pensamentos, crenças e atitudes desempenham um papel fundamental no nosso comportamento. Quando aplicamos essa perspectiva à procrastinação, percebemos que muitas vezes adiamos tarefas devido a padrões de pensamento negativos ou distorcidos. Por exemplo, podemos pensar que não somos capazes de realizar uma tarefa com sucesso, que é muito difícil ou que não vale sequer a pena, e esses pensamentos negativos vão levar-nos a acentuar a procrastinação. A terapia cognitiva ajuda as pessoas a identificar e desafiar esses pensamentos negativos, substituindo-os por pensamentos mais realistas, construtivos e, na verdade, mais crescidos. Ao fazê-lo, podemos reduzir a procrastinação e aumentar a nossa produtividade. Já a psicologia também oferece uma abordagem valiosa para entender a procrastinação. Ela explora os fatores psicológicos, emocionais e até mesmo neurais que estão por detrás deste comportamento. A procrastinação pode estar relacionada a questões de autoestima, autocontrolo, ansiedade, stress e tantas outras coisas que nós já falamos anteriormente em episódios com temáticas específicas, com temáticas que tu já aprendeste comigo. Os psicólogos trabalham com os indivíduos para compreender as suas motivações subjacentes à procrastinação e desenvolverem estratégias personalizadas para superar. Isso pode envolver o estabelecimento de metas claras, a gestão de um tempo de uma forma eficaz e o desenvolvimento de habilidades de autorregulação emocional. Ao longo dos últimos episódios das últimas temáticas, já trabalhaste comigo imensas destas áreas que são necessárias de entender, controlar e dominar. Através disso, também já és capaz de dominar a procrastinação. À medida que nós vamos continuar a explorar o tema, lembra-te que a procrastinação é um comportamento comum, mas não inevitável. A terapia cognitiva, a psicologia e a programação neurolinguística que eu tanto utilizo e trago para este podcast para ti, oferecem-te ferramentas poderosas de compreensão, de superação para qualquer desafio e desta vez o desafio a vencer é a procrastinação. Lembra-te de que, ao compreenderes e enfrentares os teus desafios pessoais nas várias vertentes, estás a caminhar em direção a um crescimento pessoal, a um desenvolvimento espiritual e até ao verdadeiro plano para tu viveres em pleno. Até agora, vimos a definição de procrastinação, os tipos de coisas sobre as quais as pessoas procrastinam, o que as pessoas fazem em vez das tarefas que deveriam fazer e estão constantemente a adiar. No entanto, algo que as pessoas sempre querem saber é: por que é que eu procrastino? As pessoas costumam perguntar-se: eu sei que não é bom para mim, sei que só me piora as coisas, mas por que é que eu continuo a fazer isto?
Este porquê é de facto essencial e é hoje que vamos falar um pouco disso. Vamos abordar, dar uma olhada nas razões subjacentes à própria da procrastinação. Ao fazermos isso, lembramos que, embora seja muito útil entender o motivo pelo qual nós procrastinamos, muitas vezes não é essencial para superar a procrastinação. E isso tu verás ao longo dos próximos episódios também, onde vais aprender estratégias, práticas e formas de superar essa procrastinação ou pelo menos reprogramares a maneira como lidas com ela. Regras e suposições inúteis. À semelhança de temáticas anteriores, uma das grandes origens da procrastinação são os pensamentos inúteis. Recordas-te de termos falado disso? Foi quando falamos da autoestima, da autocompaixão, da ansiedade e até do stress. Partimos do ponto de vista de que os principais motivos pelos quais as pessoas procrastinam têm a ver com a maneira como se veem a si mesmas e ao mundo. Todos nós temos regras e suposições pelas quais vivemos as nossas vidas. Por exemplo, posso ter a regra de que é importante ser gentil com os outros sempre que possível. Ou a suposição de, se eu cometer um crime, eu vou ser punido. Só que estas regras e suposições parecem bastante úteis no sentido de que são bastante precisas na captura de como realmente as coisas são. Ou seja, é tipicamente verdade que a punição segue o crime. E também são regras flexíveis, ou seja, nem sempre será possível ser gentil com os outros. Uma certa percentagem das vezes, fazer o que temos que fazer faz parte do mundo do razoável. No entanto, também podemos ter regras e suposições mais inúteis pelas quais tentamos conduzir as nossas vidas. Uma regra ou suposição tende a ser inútil quando são imprecisas, inflexíveis e de alguma forma acentuam os teus comportamentos mais negativados. No cerne da procrastinação estão certas regras e suposições inúteis que nós chamamos de eu deveria, eu devia, eu não posso. Vamos falar um pouco disso. O ser humano precisa de estar no comando. Algumas pessoas têm regras como eu devia estar no comando em todos os momentos, ou eu devia sempre dar ordens à minha própria vida. As coisas têm que ser feitas à minha maneira. Estas regras refletem o tipo de pessoa que se ressente de não estar em controlo, de não ser independente ou de não deter poder sobre si mesmo. Estas pessoas muitas vezes assumem que se não estão 100% no comando do que fazem, são fracas. E em níveis mais altos, são até inúteis. Tu podes imaginar que para essa pessoa, quando ela se depara com uma tarefa que não quer fazer e que lhe é imposta por outra pessoa, por exemplo um chefe, um professor, um supervisor ou até um membro de família, ela vai sentir raiva, ressentimento, porque se considera sem controlo. Estas pessoas vão usar a procrastinação como uma forma de aliviar a sua raiva, o seu sentimento de fraqueza e os ajudar a sentir que têm poder de alguma maneira, nem que seja em simplesmente adiar aquilo que não foram eles a decidir fazer. Muitas vezes é pela busca do prazer. Algumas pessoas vivem as suas vidas de acordo com o princípio de que o prazer é fundamental. São pessoas mais impulsivas, buscam o prazer momentâneo e têm dificuldades em tolerar o tédio. Estas pessoas podem ter regras como a vida é muito curta para fazer coisas chatas ou difíceis, o divertimento, o preenchimento, o crescimento deveria vir em primeiro lugar. Isto são regras e pressupostos que refletem a nossa necessidade de gratificação instantânea e uma dificuldade em aceitar ideias como dor a curto prazo para ganho a longo prazo. É muito complicado para estas pessoas lidarem com a dificuldade de fazer algo que não gostam para nutrir um benefício mais tarde
Tu podes imaginar que para esta pessoa, ao se deparar com uma tarefa desinteressante ou entediante, por exemplo, um projeto de trabalho, uma tarefa doméstica, ou então fazer os orçamentos da semana, ela vai sentir-se frustrada, entediada. Este género de situações vai causar procrastinação como forma de aliviar o tédio, a frustração e os ajudar a buscar o prazer que tanto desejam, na grande maioria das vezes, com as tais atividades de substituição que nós falamos no episódio anterior. Quanto a esta procrastinação por busca de prazer, eu posso falar em primeira pessoa porque é provavelmente o local onde eu mais me insiro. E sim, é uma luta porque todos temos procrastinação. Mas é uma luta que tu podes ganhar. Percebe que enquanto viveres em guerra, tu não vais ter paz. Outra coisa que acentua a procrastinação, outro pressuposto típico, é o medo do fracasso ou da desaprovação. Algumas pessoas exercem muita pressão sobre si mesmas para concluírem tarefas ou metas com um padrão muito alto, com uma fasquia elevada e às vezes até a exigir uma perfeição que nunca atingiram antes. O problema é que, quando existem esforços extraordinários, muitas vezes temem em falhar e concluem que vão fracassar logo à partida. Esse tipo de pessoas podem ter regras como eu devia fazer as coisas direito, ou o meu dever é não falhar, eu não posso falhar nisto. Estas pessoas têm suposições como se eu tentar só vou falhar, só que elas esquecem-se que todas as pessoas que ganharam tiveram que primeiro tentar. Não há maneira de ter sucesso se não fizeres. Os seus medos podem impedi-los de realizar uma tarefa e a procrastinação vai ser usada como forma de evitar este medo de fracasso, de desaprovação. Ou seja, uma motivação para a procrastinação pode ser o facto de tu não poderes falhar, de tu te sentir julgado negativamente pelos outros sempre que fazes uma tarefa. Como à parte, isto é medo de sucesso, concordas? Mas outros medos baixam a nossa capacidade de lidar com a procrastinação. O medo da incerteza ou da catástrofe. Algumas pessoas temem o desconhecido constantemente. Precisam de ter muita certeza daquilo que os espera no futuro e, se não tiverem certezas, podem prever imediatamente uma catástrofe como forma de se prepararem para o pior que possa acontecer. Esse tipo de pessoas podem ter regras como eu devia ter a certeza antes de dar este passo. Eu primeiro preciso de mais informações. Tenho de estar preparado para o pior. Na vida, é difícil ter 100% de certeza de seja lá o que for. Quando confrontado com tarefas e objetivos onde residem estas incertezas, este tipo de pessoas, por exemplo, numa tomada de decisão, exames de saúde, confrontação com problemas de relacionamento, elas vão sentir-se muito ansiosas, com medo, e isso vai aumentar os níveis de resposta comportamental através da procrastinação. Dessa forma, a sua procrastinação garante que nada muda no seu meio, que nada muda num determinado espaço de tempo. E se nada mudar, nada de mal pode acontecer. Só que isto é pelo menos por enquanto, porque quem não muda, as coisas só vão piorar. Sempre que fizeres a mesma coisa, os teus resultados vão ser sempre os mesmos. Anteriormente, falamos em baixa autoconfiança, baixa autoestima, pois algumas pessoas geralmente não pensam muito sobre si mesmas e duvidam das suas habilidades, não têm confiança de que são indivíduos capazes de enfrentar tarefas ou objetivos que surgem no seu caminho. Este tipo de pessoas podem ter regras como eu não posso fazer isto porque não sou capaz, ou se eu tentar as coisas vão dar errado. Para este tipo de pessoas, quando confrontados com uma tarefa que requer alguma autoconfiança para realizar, por exemplo, assumir uma nova responsabilidade no trabalho, ou iniciar um novo curso, iniciar um novo hobby, confrontar um membro da família, estas pessoas não terão autoconfiança de que podem fazer isso, de que vão conseguir fazer o processo e seguir isso até ao fim. Portanto, sentir-se-ão numa sintomatologia de depressão que vai inevitavelmente aumentar os comportamentos procrastinadores. Por fim,
não nos podemos esquecer que muita da procrastinação nasce de uma situação inútil, de um pensamento inútil, em que estamos de energia esgotada. Algumas pessoas não pensam que são capazes quando a vida anda difícil, quando a vida segue um padrão constante em que acham que estão numa maré de azar. Ou seja, em determinadas circunstâncias não acreditam que tenham a capacidade para concluir tarefas e cumprir metas. Algumas destas circunstâncias são quando estão em stress, porque há demasiadas condicionantes ao que têm que fazer, ou demasiados concorrentes e competição naquilo que têm que fazer. A sua motivação fica em baixo e eles não têm inspiração para fazer as coisas. E então dizem a si mesmo: estou sem energia, estou deprimido, preciso de tempo. Isto é apenas o claro alerta do teu corpo a dizer: precisas descansar a cabeça porque estás desmotivado e a cair em depressão. Reage agora. Eu costumo dizer que quando estás cansado não podes desistir. Deves, isso sim, aprender a descansar. Para este tipo de pessoas, quando se deparam com uma tarefa num momento em que as suas energias estão esgotadas, elas vão sentir-se exaustas e possivelmente desesperadas e frustradas por nem sequer conseguirem fazer o que têm que fazer. Elas acreditam que não conseguem realizar porque não têm energia. E isto vai aumentar os níveis de procrastinação de forma exponencial. Uma forma imediata que te posso dar para tu te livrares dessa sensação de exaustão é perceberes, decidires e programares momentos funcionais de descanso para que a tua mente saiba que já não há qualquer razão para tu dizeres a ti mesmo que estás sem energia. Agora, ser um procrastinador não significa que tudo o que tu tens vai seguir estas regras, estas suposições inúteis que eu estive a falar. Tu não precisas de ter a sintomatologia total para teres a doença. Pode até surgir de apenas uma destas situações os teus processos e comportamentos de procrastinação. E é por isso que eu te vou agora propor, tal como no episódio anterior, que faças uma avaliação sobre as regras e suposições inúteis que tens sobre o que é que te leva a procrastinar. No episódio anterior, viste que tipo de áreas e que tipo de atividades estão ligadas à tua procrastinação. Hoje vamos ver estas regras e suposições inúteis. E para isso, responde-me às seguintes perguntas. Sentes que precisas de estar no comando? És daqueles que dizes que deves estar sempre à frente das coisas, a perceber e a controlar tudo? És daqueles que achas-te 100% responsável por aquilo que fazes? Ou por outro lado, sentes que se não fores tu a controlar, as coisas não vão ser bem feitas? Isto são suposições inúteis da procrastinação. Será que és daqueles que busca o prazer constantemente? A vida para ti é muito curta, muito chata, e então para quê perder tempo a fazer coisas inúteis? Será que isto te passa na cabeça? Será que a diversão deve vir sempre em primeiro lugar? Será que o prazer aqui e agora deve ser tudo aquilo que importa? Se por outro lado és daqueles que têm medo do fracasso ou da desaprovação, será que tu tens a sensação que és tu que deves fazer sempre tudo? Será que és daqueles que pensa: não posso permitir que os outros pensem mal de mim, porque se eu tentar, eu só vou falhar? Ou, se eu divulgar o meu trabalho, os outros vão criticar-me, os outros vão julgar-me mal. Para que colocar o meu trabalho lá fora? Por outro lado, será que és daqueles que têm medo da incerteza ou da catástrofe? És daqueles que pensa que deves ter a certeza de tudo antes de acontecer? Que se agires, alguma coisa vai acontecer e não vai ser a melhor? Ou és daqueles que está sempre a ver o pior dos cenários? Até agora, já vimos 4 suposições inúteis que te levam à procrastinação. Faltam mais 2. A baixa autoconfiança. Será que tu és daqueles que têm baixa autoestima e baixa autoconfiança? Bem, se és,
então remete-te aos episódios anteriores onde te ensinei a lidar com a tua autoestima. Se por outro lado és daqueles que tens energia esgotada constantemente e que utilizas a desculpa de que não tens energia, que estás desmotivado, que não estás para aí virado para não fazeres as coisas e adiar, se calhar estás só cansado, estás só a sofrer de fadiga, desmotivação e até alguma sintomatologia depressiva. E nessa altura está no exato momento de aprenderes a descansar, de aprenderes a criar essa energia para ti. E então, quais destas suposições fazem parte do teu léxico provocador de procrastinação? Consequências da procrastinação. A procrastinação traz consigo uma série de consequências dependendo de cada situação. Obviamente, como já me ouviste dizer várias vezes no Quem Cala Consente, cada caso é um caso porque nós somos únicos. Mas temos que, no geral, abordar as consequências da procrastinação e algumas delas podem ser consideradas até positivas, enquanto outras são extremamente negativas. Quando falamos de consequências positivas, em outras palavras, estamos a falar de recompensas pela tua procrastinação que compreensivelmente vai aumentar a probabilidade de procrastinar na próxima vez. Quando falamos de consequências negativas, então estamos a falar de situações que de alguma forma tornam a tarefa ou o objetivo ainda mais difícil e mais desagradável a cada vez que o fazes, aumentando a probabilidade que continues a procrastinar sempre que essa tarefa apareça na tua vida. Como consequências positivas, temos o óbvio aliviar do desconforto. Quando tu procrastinas ante algo que te estava a causar desconforto, tu estarás, obviamente, a aliviar esse desconforto. Uma consequência positiva da procrastinação é que muitas vezes, inicialmente, ajuda-te a abordar e prosseguir com a tua vida sem te expores a algo que te estava a causar stress. Este desconforto pode ser uma raiva, um ressentimento, uma frustração, um tédio, uma ansiedade, um constrangimento, até uma exaustão, se seguirmos as suposições inúteis anteriores. Porém, lembra-te sempre que estás a aliviar o desconforto temporariamente e estás a aumentar a capacidade que tu tens de procrastinar na próxima vez em que tiveres que fazer a mesma tarefa. Quanto às consequências negativas da procrastinação, é que muitas vezes o simples facto de constantemente adiar determinadas coisas vai causar ainda mais desconforto. A procrastinação também pode produzir um tipo diferente de desconforto que vai auxiliar, que vai adicionar-se ao desconforto da própria tarefa que tu estás a procrastinar. Pensa assim, se tu procrastinares sobre um trabalho que tens que entregar no teu emprego ou na tua escola ou na tua faculdade, o desconforto vai aumentar exponencialmente quando chegar o dia e tu não fores capaz de entregar aquilo que era a tua competência. E isto vai inevitavelmente trazer-te ainda mais peso que vai auxiliar-te da próxima vez a continuar a ser um procrastinador crónico. É a velha história que se diz muito aqui no Norte: o tiro saiu-te pela culatra. As pessoas muitas vezes culpam-se e tornam-se altamente autocríticas como consequência da sua procrastinação. Elas dirão coisas para si mesmo como: eu sou um preguiçoso, não posso continuar assim. Mas nós já vimos anteriormente que procrastinação não é preguiça. E é chegada a altura de olhar para a procrastinação como ela realmente é. Lembra-te que sempre que tu procrastinares, tu estás a deixar acumular uma série de coisas que tu vais ter que inevitavelmente fazer ou sofrer ainda mais pelo desconforto de não ter feito. Lembra-te que, como resultado de não cumprires uma determinada tarefa, um determinado objetivo, haverá sempre, inevitavelmente, uma punição ou uma perda que virá de algum lado. Assim, procrastinar
tenha ou não consequências positivas imediatas ou negativas imediatas, vai sempre ter um peso acrescido e trazer consequências devastadoras na tua vida. E muitas vezes vais ouvir pessoas dizer: eu sou procrastinador. Não é defeito, é feitio. As pessoas procrastinam porque mantêm certas regras e suposições completamente inúteis na sua cabeça e estão simplesmente a adiar o seu próprio sucesso. Não te esqueças, tu podes precisar de estar no comando, tu podes procurar por prazer, tu podes ter medo do fracasso e da desaprovação, podes até ter medo da incerteza ou da catástrofe, podes sofrer de baixa autoestima e estar de energia esgotada. Tudo isto vai aumentar a tua procrastinação, mas se não reagires, a única coisa que irá acontecer é uma perda ou uma punição inevitável. Procrastinar, todos fazemos. Mas será que estamos preparados para levar com as consequências da procrastinação? No próximo episódio eu vou começar a trazer-te técnicas, a trazer-te metodologias para lidares com a própria procrastinação, para adiares a procrastinação em si. Hoje vais fazer este trabalho de casa e perceber como é que são os teus pensamentos inúteis sobre a procrastinação. Queria que tu fizesses uma espécie de 10-15 minutos de reflexão sobre exatamente isto que nós falamos neste episódio e olha, responda às perguntas que te fiz para ver que tipo de suposições inúteis está a alimentar a tua procrastinação. Estou certo de que ao ganhares consciência sobre a forma como a procrastinação afeta a tua vida, tu irás querer fazer alterações. E é por quereres mudar, por quereres crescer, é por estar desse lado que eu te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Na próxima semana voltaremos a falar da procrastinação e eu prometo trazer-te muito mais, mas tens que fazer o trabalho destes 2 últimos episódios. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.